E aí, pessoal, eu sigo na missão de trazer mais um vídeo interessante para o canal. Se gostarem do vídeo, puderem curtir, se inscrever, comentar sobre algum assunto que vocês acham interessante ou comentar sobre esse assunto que eu vou trazer hoje, fiquem à vontade. Porque esse caso é um caso cheio de camadas, uma pecinha foi se encaixando na outra e foi um caso que chegou a ser considerado um caso que tinha esfriado, ninguém tinha descoberto do que tinha acontecido e 4 anos depois ele foi reaberto e o médico legista acabou tendo uma participação muito importante para conseguir solucioná-lo. Esse caso ele se passou em 1985 nos Estados Unidos e inclusive o médico legista que ajudou a solucionar o caso, ele até chegou a fazer um artigo mostrando a importância da toda a cadeia de coleta de prova, tudo mais é importante para solucionar o caso e depois para levar esse caso para o tribunal. Em 1985, lá nos Estados Unidos, um homem chamado Ed Sherman, ele saiu para velejar com os amigos, ele ia passar o final de semana todo em alto mar, saiu numa sexta-feira no final da tarde e deixou a mulher dele, a Eileen, em casa descansando. Ela ia passar o final de semana todo sozinha, ela estava grávida inclusive, e aí eles se despediram, foi pro alto mar e ela ficou. Durante a viagem que ele estava fazendo de barco, ele tentou várias vezes ligar para casa para saber notícias da esposa e o telefone não atendia. 2 dias após ele ter ido velejar, ele então entrou em contato com um amigo da família chamado Len e pediu para ele ver o que tinha acontecido, se estava tudo bem na casa deles, e o Len foi lá verificar. Quando ele chegou lá para verificar a casa, ele notou uma coisa muito estranha. A casa estava toda trancada e ele sabia que eles não costumavam trancar as portas naquela região. Ed e Eileen não trancavam as portas e ele achou isso muito estranho. Ele viu que também o carro estava na garagem, a não ser que ela tivesse saído de casa, era para as portas estarem destrancadas. Ele viu então que tinha uma janela que estava aberta e aí ele entrou por essa janela para ver o que estava acontecendo, porque ele apertou a campainha, ninguém atendeu, e aí como ele achou muito estranho o fato de a casa estar trancada com o carro na porta, ele foi ver o que estava acontecendo. Quando ele entrou, ele chamou, ninguém atendeu. Aí ele subiu as escadas e ele acabou encontrando a Eileen. A Eileen se encontrava na cama, sem roupa. O pijama e a lingerie dela estavam todas jogadas no chão e ela estava sem vida. A polícia foi chamada, eles chegaram, eles viram que tinha marcas de ligadura no pescoço da Eileen e que ela tinha também arranhões, tinha arranhões nos braços, tinha sinal nas unhas de que ela tinha lutado contra o agressor dela. Baseado no rigor mortis, que é o enrijecimento do corpo após a perda da vida da pessoa, que ocorre nas próximas 12 horas que essa pessoa perdeu a vida, o médico legista determinou que ela tinha perdido a vida entre sábado à noite e domingo de manhã. Isso então entrou em contato com o Ed, que estava velejando, deu a notícia para o Ed e aí eles começaram as investigações. A casa não tinha nenhum tipo de entrada forçada, não tinha nenhum objeto que tinha sido roubado. Eles começaram a entender como que funcionava a vida do casal. O Ed e a Eileen, eles já estavam casados há 16 anos. E uma coisa interessante é que o Ed já abriu o jogo de que ele tinha uma amante. Inclusive, essa amante, ela tinha tido um filho dele. E a Eileen ficou sabendo da amante, do filho. Ela acabou engravidando do Ed. Ela estava grávida quando ela perdeu a vida e ela estava fazendo uma pressão pro Ed largar dessa amante que ele tinha há muitos anos, que era uma secretária do serviço dele. O Ed, inclusive, ele encorajava a Eileen a ter amantes também. A Eileen chegou a ter 3 casos assim de relacionamento com outros homens, inclusive um dos homens era o Len, que é esse amigo que encontrou ela sem vida.
mas que tinha durado pouco tempo, e a Aileen falou que ela não queria esse tipo de vida. Ela chegou a falar pro Len que ela estava disposta a se divorciar do Ed se ele não largasse dessa amante, que ela tinha uma empresa de design, que ela era a dona, o Ed trabalhava nessa empresa também, mas ela era dona dessa empresa, e no final ela até chegou a falar pro Len que ela teria, ela ia ficar com a empresa, ia ficar com a casa, ela ia ter uma pensão, então ela estava disposta a deixar esse relacionamento com o Ed. Como as pessoas próximas também são investigadas, o Len, ele deu um álibi para ele, para a hora que a Aileen perdeu a vida. O Ed também tinha um álibi bem forte, que no caso ele estava no oceano, velejando com os amigos. Então ele chegou até a passar pelo polígrafo. No polígrafo deu inconclusivo. A causa da morte foi estrangulamento, ela tinha marcas de ligadura no pescoço. Eles investigaram impressões digitais na casa, mas só tinha impressões digitais da Aileen, do Ed e do Len na casa. Eles procuraram também presença de sêmen, líquido seminal na roupa íntima, no corpo da Aileen. Eles não encontraram nada. Quando eles foram investigar os lençóis, eles notaram que tinha muitas marcas de líquido seminal naquele lençol, mais de 200. E parecia que, assim, umas eram mais antigas, outras eram mais novas, de lavar o lençol. Eles até chegaram a encontrar sêmen nesse lençol, mas depois eles testaram e viram que era do próprio Ed esse sêmen. E a amante também tinha um álibi bem sólido. Então, esse caso, ele acabou ficando um caso arquivado. Eles não conseguiram encontrar nenhuma prova de alguém que possa ter feito isso com a Aileen. Ele ficou arquivado por 4 anos, até que eles resolveram reabrir o caso para investigar melhor o que tinha acontecido. Quando eles reabriram o caso, eles chamaram também um médico legista na equipe, o Dr. Henry Lee, e aí eles foram investigar melhor as provas. Quando o Dr. Henry Lee, ele foi ver os depoimentos das pessoas que estavam na cena do crime, ele percebeu que o Len, ele tinha falado que quando ele entrou na casa, principalmente no quarto, o quarto estava parecendo uma geladeira, estava muito frio. E ele chegou a falar isso com clareza no depoimento dele, que foi uma coisa que chamou muita atenção dele. E o Dr. Henry Lee sabia que isso poderia ter atrapalhado na hora de estimar o tempo de morte da Aileen. Ele foi procurar, então, na documentação da polícia, se tinha alguma coisa falando qual que era a temperatura do quarto, mas não tinha nada escrito. E outra coisa importante é que quando o médico legista, ele chegou para determinar o horário da morte da Aileen, o quarto já não estava a geladeira que o Len tinha falado que estava. Eles coletaram, né, o depoimento de todo mundo, e o que aconteceu? Quando eles chegaram, o Len chegou, depois chamou a polícia, o quarto, a casa, ela ficou com as portas abertas. E nesse meio tempo, a temperatura foi se igualando com a temperatura do ambiente exterior, e o quarto já não estava a geladeira que estava quando o médico legista chegou. O Henry, então, ele foi ver as fotos da cena do crime, e quando ele viu que a temperatura do ar-condicionado estava na temperatura mais baixa e que tinha tipo resíduos de gelo em cima do ar-condicionado também. Outra coisa importante é que a Aileen, ela estava grávida, então eles acabaram exumando o corpo da Aileen para ver se o Ed realmente era o pai da criança. Eles fizeram um teste de DNA nos ossos do bebê e acabaram determinando que realmente era o Ed o pai da criança. No artigo do Dr. Henry Lee, falava que as marcas no pescoço dela batiam certinho com o padrão de zigue-zague da calcinha dela que estava no chão. Só que quando eles foram examinar, isso eu vi num programa de TV, porque no artigo não fala, mas eles viram que a cartilagem cricoide dela estava quebrada. E esse tipo de fratura acontece quando a pessoa é estrangulada manualmente. Então, o que eles acreditam? Eles simularam esse estrangulamento pela calcinha, meio para mostrar que fosse um crime de cunho sexual. Outra coisa importante também foi o estômago da Aileen. No estômago da Aileen, na primeira autópsia, eles viram que tinha presença de linguine com mariscos e molho de tomate.
Quando eles foram pegar o depoimento dos amigos, eles tinham falado que eles tinham ido almoçar com a Aileen na sexta-feira, no almoço. E eles almoçaram linguine, mariscos e com molho de tomate, inclusive tinha até na geladeira da Aileen os restos que tinha sobrado do almoço que ela tinha levado para casa, estava na geladeira. Aí o Dr. Henry, o que ele fez? Como tinha essa comida no estômago dela, a comida não tinha sido digerida, estava praticamente intacta quando ela foi morta. Ele queria saber em quanto tempo essa comida era digerida para não ter mais nada no estômago, para ela não ser encontrada. Ele fez vários experimentos com voluntários, os voluntários comiam a mesma coisa que ela tinha comido, regurgitavam e eles foram regurgitando de hora a hora até não ter mais nada no estômago. E eles determinaram que para ser totalmente digerido, não ter mais nada no estômago, levaria 4 horas. A Aileen, ela tinha almoçado no início da tarde, e tinha sido muito pouco digerida a comida que ela tinha almoçado. Então, provavelmente, essa hora da morte que tinha sido estabelecida entre sábado à noite e domingo de manhã estava errada, porque se ela comeu na sexta, começo da tarde, e o linguine com os mariscos e o molho de tomate estava praticamente intacto no estômago, então ela tinha sido morta entre começo da tarde de sexta e no máximo 2 horas, 3 horas depois. Então ela tinha sido morta na sexta à tarde e não no sábado à noite. E isso corrobora também para a questão do ar-condicionado. O assassino colocou o ar-condicionado no mais frio possível para tentar enganar o médico legista, porque quando a temperatura do ar está muito baixa, isso vai atrapalhar o processo da decomposição, do rigor mortis, e isso vai atrasar. Então, ela tinha sido morta na sexta tarde, só que como o ar-condicionado estava numa temperatura muito baixa, e isso atrasou o rigor mortis. Então, esse rigor mortis, ele foi mais lento, e aí o médico legista acabou estimando que a morte tinha sido no sábado à noite. Porque quando ele chegou lá, a temperatura do quarto já não estava tão fria. Então, ele achou que a temperatura do quarto era aquela, e não considerou que o quarto estava muito gelado esse tempo todo que ela ficou ali no quarto sem vida. Só que o Ed, ele tinha saído para velejar na sexta à tarde. Foi para casa de uns amigos e de lá eles foram para alto mar. Segundo os amigos, o Ed, ele tinha falado com a Aileen pelo telefone na casa desses amigos na sexta à tarde antes deles saírem para ir velejar. Então, ele tinha esse álibi de que tinha falado com ela no telefone e ela ainda estava viva. Só que aí que tem a questão. Quando esses amigos, eles ficaram sabendo que o caso tinha sido reaberto, eles começaram a prestar mais atenção no que tinha acontecido aquele dia que o Ed saiu com eles para velejar. Uma das coisas que eles notaram todo mundo, enquanto estava velejando, estava de bermuda e de camisa de manga curta. O Ed ficou o tempo inteiro de calça e de camisa de manga longa. E uma coisa importante é que a Aileen, ela tinha sinais que ela tinha brigado com o agressor. Então, provavelmente, o agressor estava com arranhões pelo corpo. E isso é uma das coisas. E aí, teve um segundo fato inacreditável que eles descobriram. Quando foi reaberto o caso, né? Os amigos do Ed, que tinham a casa, que o Ed passou nessa casa para ligar para a esposa dele antes de sair para velejar, eles estavam conversando sobre o caso ter sido reaberto. E a filha dele comentou uma coisa que ela tinha visto naquele dia na sexta. Quando o Ed ligou para a esposa dele, essa menina, ela estava em outro cômodo e ela tirou o telefone do gancho no outro cômodo, porque ela ia ligar para uma amiguinha dela. E quando ela colocou no ouvido, ela viu um telefone tocando. E o Ed, do outro lado da linha, falando assim: tá tudo bem aí, amor? Até mais, nananã. O Ed conversando com o telefone tocando. Não tinha ninguém do outro lado da linha. E ela contou isso para os pais dela, que contaram isso para a polícia, e era mais um fator para mostrar que a Aileen já estava sem vida quando o Ed
foi para casa desses amigos. Ele provavelmente tirou a vida da Eileen antes de sair de casa e ir para casa desses amigos. E o depoimento dessa menina foi muito importante, porque colocou o Ed na cena do crime. Ele provavelmente estava tentando encobrir o crime dele. E a coisa mais interessante é que depois eles descobriram que, na verdade, o Ed ele tinha se inspirado num filme que ele tinha visto, e nesse filme o assassino ele colocava o ar-condicionado no último, no mais frio possível, para despistar a polícia sobre a hora da morte da mulher e da filha dele. E o Ed, ele tinha assistido esse filme, inclusive ele tinha até comentado sobre esse filme para uma vizinha. Encontrou com essa vizinha, ele comentou sobre esse filme. Então ele acabou tirando essa ideia de um filme. E assim, todas essas provas, a questão da temperatura do ar-condicionado, da digestão do que ela tinha comido no dia do crime, a questão do Ed ter ligado e não estar falando com ninguém do outro lado da linha, tudo isso realmente colocou o Ed como assassino da Eileen. E aí eles acabaram levando todas essas provas para o tribunal. O Ed foi então julgado e condenado a 50 anos de prisão. Inclusive, ele perdeu a vida na prisão por um infarto e tudo foi solucionado. Mas é uma história muito interessante, porque tem várias coisas que poderiam ter deixado ele com o álibi perfeito. E no final tudo foi desmascarado. O Dr. Henry fez um trabalho muito bom, assim, sabe? A maior parte dessas coisas, a questão do alimento ser digerido no estômago e tudo mais, foi muito importante. E a menininha ter se lembrado da questão da ligação naquele dia. Espero que vocês tenham gostado da história, tá? Se gostarem, puderem me ajudar, fico muito agradecida. Até a próxima história, até o próximo fato interessante que eu tiver para contar. Tchau, tchau!